Olá pessoal, e aí a gente vai para mais um vídeo do nosso canal e hoje vai ser um debate temático dos quais nós já vem fazendo já há um bom tempo. E o debate temático que a gente vai tratar hoje vai estar diretamente ligado à história local sobre a fábrica da Caruá, um monumento extremamente importante aqui para a cidade de Caruaru e de região. E quem vai conversar um pouco conosco sobre a importância que foi, o que a fábrica da Caruá representa aqui para a nossa cidade de Caruaru, é o Bernardino, aluno de História, formado em História, iniciará agora uma especialização e que em alguns meses atrás ele se dedicou a estudar e a pesquisar um pouco mais sobre a fábrica da Caruá e que isso foi transmitido de forma de um artigo científico, de um artigo acadêmico, que ele resgata um pouco dessa linda história da fábrica da Caruá, a importância que ela tem aqui para a cidade, e a gente convidou ele para vir no nosso canal para que ele pudesse conversar um pouco conosco sobre o que foi a fábrica da Caruá. E aí eu deixo agora com o nosso entrevistado para que ele possa trazer os elementos, primeiramente os elementos que trouxeram o interesse de discutir a fábrica da Caruá. Caruaru tem muitos monumentos históricos, tem muitas possibilidades de pesquisa, mas por que a Caruá, Bernardino? Boa tarde, Alberes. Boa tarde a todos e todas os inscritos do canal O Desencanto da Sereia. Primeiramente, parabenizar Alberes por essa brilhante iniciativa desse canal, né, que já conta com mais de 100 inscritos. Espero que cresça cada vez mais e que tem uma excelente proposta, a partir do seu nome, né, de se colocar na contramão do discurso hegemônico. E aqui nós estamos trazendo a nossa contribuição à história da nossa cidade, né? Do nosso patrimônio. A fábrica da Caruá e a formação da classe operária caruaruense. Tempo, trabalho e disciplina em meio ao capitalismo industrial vigente. Pois bem, a fábrica da Caruá, ela sempre me fascinou. Isso se deu principalmente na minha adolescência, ali por volta do ano de 2001, fazendo a antiga 7ª série do ensino fundamental, ali no Colégio Duque de Caxias, colégio estadual, hoje acho que é municipal, né, Alberto? Anexado ali ao quartel do tiro de guerra, quartel do Exército Brasileiro. E por ocasião de estarmos estudando em História a Revolução Industrial, nosso professor na época nos levou ao museu, e hoje é um museu, né, que funciona no local, onde hoje é o Espaço Cultural Tancredo Neves, né, e logo mais abaixo fica o museu, que ainda conta com maquinário, ainda conta com peças do escritório, e aquilo muito me fascinou. Com o passar do tempo e com a possibilidade de fazer o curso de História, curso de licenciatura aqui na faculdade da cidade, fui conhecendo autores, entre eles o historiador inglês Edward Thompson, que com seu livro A Formação da Classe Operária Inglesa, livro em 3 volumes, né? Nós trabalhamos o primeiro, que trata justamente dos hábitos e costumes dos trabalhadores, que trabalha o cultural, que se dá antes de mais nada a partir das interações sociais. Com o fim da graduação, um amigo meu, um amigo que fiz durante a graduação, ele ainda está terminando, ele me fez um convite por volta do mês de julho do ano passado. E o nome dele é Júlio César, um grande amigo, e ele disse: Bernardino, vamos juntos escrever um trabalho, vamos escrever um artigo e concedo a você toda a liberdade de escolher aquilo que nós vamos estudar. E eu disse: Júlio César, eu tenho vontade de fazer uma pesquisa sobre a fábrica da Caruá. Durante a graduação, eu já vinha procurando algumas leituras, inclusive um dos meus professores, que foi o professor Gustavo Silva, que hoje está morando no Paraná, excelente professor e um grande amigo, me deu de presente esse livro aqui. Fábrica de Caruá,
História e Memória. É um trabalho dos historiadores George Pereira e Geisiane Teixeira, que se formaram na faculdade aqui da cidade de Belo Jardim. É um trabalho que eu gostaria que todos os caruaruenses tivessem a oportunidade de ler, porque eles fizeram uma verdadeira proeza, Alberes. Uma vez que é muito difícil trabalhar, fazer uma pesquisa sobre essa fábrica devido à grande escassez de fontes. Nós partimos para os jornais da cidade. Daqui da cidade é pouco as fontes jornalísticas do próprio museu. Os relatos também são escassos. E, na medida que eles fizeram esses livros, eles contaram com a possibilidade da história oral, dos relatos de ex-trabalhadores, como o senhor Pedro Lavoura, o senhor Manuel Teixeira, que ambos já faleceram. E trabalhos como esse, que eu estou fazendo agora, como o George e a Geise fizeram, vai concedendo a Caruaru possibilidade de conhecer um pouco dessa história. Eles trabalharam na perspectiva da história e memória. Eu trabalho dentro da possibilidade da história social vista a partir de baixo. Porque é muito bom chegar na fábrica e ver toda uma homenagem ao seu fundador, o senhor José de Vasconcelos, que verdade seja dita, fez um excelente trabalho, proporcionou à cidade a modernidade, tanto do ponto de vista industrial, fabril, urbano, como também as benfeitorias que fez para os trabalhadores, concedendo a Vila Operária, dando casa aos trabalhadores, que mais tarde vai ficar ali o que nós conhecemos hoje como Salgado, o Riachão, aquelas redondezas ali ao redor da fábrica. E o que ele proporcionou também para o próprio Estado, conceder água encanada, conceder luz elétrica e o impulso que deu ao comércio também, a partir do momento que ele conseguiu subsidiar eletrodomésticos para os trabalhadores. A gente começa a perceber que a evolução de Caruaru passa também pela fábrica da Caruá, a partir desses elementos aí que você colocou agora e a partir do seu texto, que você escreveu, que eu tive a oportunidade de ler, a gente começa a ter essa noção que o desenvolvimento de Caruaru também foi propiciado pelo desenvolvimento, pelo crescimento da fábrica da Caruá. Mas em suma, Bernardina, a fábrica da Caruá, o seu contexto histórico, em qual época ela se instalou aqui e o que é que ela representou na sua fase áurea aqui para a nossa cidade? Alberes, dentro da metodologia científica, nos é colocado que nós façamos os devidos recortes. Nós estamos estudando os impactos que essa fábrica causou entre os seus 10 primeiros anos. Ela começa em 1935, lá em setembro, acredito que no dia 9 de setembro ela é inaugurada, e vai vir ter sua falência lá por volta dos anos de 78, infelizmente. Mas o que ela proporcionou à cidade, Alberes, foi a modernização. Foi entrar justamente no capitalismo industrial moderno. E você vê uma industrialização brasileira tardia, que por mais que nós façamos esse recorte para a nossa cidade, esse recorte temporal para o seu início, mas ela está inserida num contexto maior, que é a década de 30, aquela década onde Vargas está no poder, desde 1930, com a dita Revolução de 30, e tem essa proposta de trazer a modernização para o Brasil, uma espécie de nacional desenvolvimentismo, por assim dizer. E o José de Vasconcelos é apoiado, o governador do estado também apoia, e essa fábrica ela é retratada hoje em músicas como o Bueiro da Caruá, cantada por Azulão, tem também a Fábrica de Caruá, cantada por Léo Domingos, e assim ela vai sendo retratada. Ela nos outorgou a modernidade, nos trouxe a industrialização e causou alguns impactos na vida do trabalhador. É uma história social vista a partir de baixo. Mas eu falo daquele que está por cima, no caso o patrão, pois não podemos negar a correlação de forças. Quem está por baixo, sabemos que tem aquele que está por cima. E nós falamos da relação dessa fábrica com os trabalhadores. Então, acho que a gente pode começar a explorar essa relação dos trabalhadores com a fábrica da Caruá e os impactos na vida dos trabalhadores
a partir do momento em que essa fábrica ela conseguiu aglutinar, dar oportunidade, criar uma quantidade de empregos significativos aqui na cidade, sabendo que esse contexto em que a fábrica da Caruá ela surge, Caruaru ainda era uma cidade agrícola, né? Uma cidade que tinha a maioria da sua população da zona rural. Então, esses primeiros impactos do trabalhador com a fábrica da Caruá, a gente poderia destacar quais pontos? O primeiro aspecto, o primeiro impacto a ser destacado é, sem dúvida, na percepção do tempo, né? Tempo, trabalho e disciplina. O primeiro é na noção de tempo do camponês. Você colocou muito bem a questão da origem campesina da nossa cidade. Pois bem, e agora vem essa fábrica com uma outra proposta de tempo, né? Antes o nosso camponês se guiava pelo quê? Para a hora de acordar? O canto do galo. E as demais tarefas do dia pelo sino da igreja. Só que a fábrica outorgou a modernidade, como eu já coloquei. E entre elas, o apito da fábrica, o barulho do bueiro da Caruá. E é interessante perceber, Alberes, que ela não norteia só mais a vida do trabalhador, mas assim a da vizinhança, do futuro bairro do Salgado e do Riachão. A mulher do funcionário que está em casa fazendo almoço, quando o bueiro toca, quando o apito, o bueiro, né, toca lá por volta de meio-dia, ela sabe que é hora de buscar os filhos na escola. Ela sabe que é a hora que o marido está largando do trabalho. Então já não é mais o canto do galo, já não é mais o sino da igreja. É agora uma realidade de um trabalho capitalista, de um trabalho urbano, de um trabalho fabril. Então, as relações do cotidiano, nesse ponto aí, que envolvia ali aos redores da Caruá, elas vão sofrer um impacto gigantesco, não é? Porque vai existir aí um processo de disciplinamento, no qual você coloca no seu texto, principalmente a partir do momento de quando o alerta, a usina, que a gente poderia chamar, o sinal lá toca, então aquilo ali controla os afazeres daquelas pessoas, não só que estavam inseridas dentro da fábrica, mas que viviam ali no cotidiano. Mas a fábrica em si, Bernardino, ela era o quê? Ela trabalhava com o quê? Pois bem, uma vez acontecendo esse impacto do tempo, vem agora a questão do trabalho. Com o que trabalhar? A fábrica de Caruá trabalhava com... a sua matéria-prima vinha do sertão, era extraída do sertão bruto, que era a fibra de Caruá, né, um talo de espinhos, né, a palavra vem do tupi-guarani Carauã, que significa talo de espinhos, e lá acontecia a remoção desse talo lá no Alto Sertão. E outra, esse tipo de matéria-prima, esse vegetal, só dá certo no semiárido, no bioma da Caatinga. Não adianta trazer para lugares mais úmidos, que ele não dá certo. Era extraído através de máquinas, né, porque era grande a quantidade de espinhos, não poderia ser feito de modo manual. Uma vez chegando de trem a Caruaru, ele era despejado ali de frente da fábrica e os trabalhadores do primeiro galpão, mulheres e crianças, colocavam para dentro, né, na base daqueles, o que nós poderíamos chamar de ciscadores, ancinhos, né, para com luvas fazer o desfibramento da Caruá, e ela seria colocada para os outros cômodos do prédio, e lá iria virar brim, barbante, né, estopa, material voltado para a exportação. E é interessante, Alberes, quando você entra lá e começa a dialogar com as pessoas com relação nesse novo trabalho, ao maquinário. Né? O pessoal que nos recepcionou disse, olha, essas máquinas aqui todas vindas da Inglaterra, mas a matéria-prima saiu do Brasil. E isso me fez lembrar, de certa forma, o historiador Caio Prado Júnior, quando fala do sentido do Brasil. E nós continuamos, ainda hoje, mandando para fora do país o nosso material, né? A nossa matéria-prima, eles produzem lá o maquinário e nós compramos para ele no preço que eles querem. Por que não? Nós não poderíamos produzir esse material aqui, né? E você vê, o brim, a estopa,
o pano de saco, a linha, tudo feita pela Caruá, ia para exportação, né? Atendia aos interesses externos. E é isso que o nosso país está feito, né? Para atender às demandas externas. Ou seja, esse debate econômico, essa dependência de industrialização brasileira, ela é histórica, né? Exatamente. Nós tínhamos a matéria-prima, o Brasil sendo um país historicamente muito forte, mas o processo de industrialização sempre deixamos a desejar, né? E aí estamos compreendendo isso a partir de uma situação bem local mesmo. Exato. Um outro ponto do seu texto, junto com o do Júlio César, que é muito interessante e traz um aspecto de curiosidade muito interessante, é a relação que vocês fazem, né, com o José Vasconcelos e aquela referência de que Foucault faz do olhar panóptico, aquele olhar que estava em todos os cantos, aquela ideia de vigiar, de vigilância. Então você traz uma relação muito boa, muito interessante, e acho que você poderia aprofundar ela aqui agora. Exatamente. Nós já falamos do primeiro impacto, que foi no tempo, o segundo no novo trabalho, né, no novo ciclo, o chamado ciclo da disciplina maquínica, que uma das historiadoras que nós trabalhamos é a Michelle Perrault. Ela coloca isso. Você agora está adaptado ao novo tempo, ao tempo do apito da fábrica. Você agora está dentro da disciplina da máquina. Tem que produzir, tem que dar conta de produzir para manter seu emprego, obviamente, uma vez que a fábrica chamou muita atenção e era muita gente querendo trabalhar nessa fábrica, né? E nós sabemos, né, que o proletariado é grande, se o trabalhador não der conta, é demitido e tem quem queira, né? Antes de entrar no aspecto da disciplina, eu queria, Alberto, colocar também uma outra realidade, que é a dos acidentes de trabalho, né? Onde há homens e máquinas, o perigo do acidente surge. Então é uma nova realidade, lidar com os acidentes de trabalho. Ainda sobre o trabalho, eu discutiria a questão das mulheres e crianças. Era eles que trabalhavam no desfibramento da Caruá. E nós percebemos ao longo dos estudos que a fábrica, a sua administração, tinha uma certa estratégia, né? Colocava a criança para trabalhar, né, menor de idade, e ela atingindo a maioridade, era como se desse um esquecimento aí, né, de que o camarada agora é maior de idade, para justamente não aumentar o salário. E o trabalhador ficava intimidado, né? Eita, se eu for falar agora para seu Zé de Vasconcelos que eu fiquei de maior, ele vai perceber que eu estou querendo um salário de adulto, ele pode me demitir. E muitas vezes o trabalhador se submetia a ficar ganhando menos e trabalhando, tendo já atingido a idade adulta, né? Com relação à disciplina, a casa do José de Vasconcelos, muitos caruaruenses, por não conhecer a história, não sabia, mas acredito que vocês vão lembrar da clínica de Dr. Veloso, vulgarmente chamado de a clínica dos doidos, né? Como é colocado na linguagem popular, né? Clínica psiquiátrica. E você via aquela casa de arquitetura bonita. E foi aquela casa, a casa do industrial José de Vasconcelos. Era dali, da sacada da sua casa, que ele mantinha os trabalhadores sob vigilância, né? Inclusive, tem relatos de que ele chamava a atenção da sacada da casa dele, né? Dizer, olha, o que é que fulano de tal está indo para a rua Cleto Campelo? Por que ele está se aproximando daquela rua? Por que ele está se distanciando tanto da fábrica? Por quê? Mas por que ele perguntava isso? Porque ele sabia que naquelas proximidades ficava o sindicato, né? Ele não queria seus trabalhadores frequentando o sindicato, né? E criou-se a ideia também de que ele era um pai para muitos e um bom patrão. E fato é que ele trouxe muitas benfeitorias, como eu já coloquei, né? Mas tinha essa ideia do que a historiadora Margarete Hagel, no seu livro Do Cabaré ao Lar, vai chamar de pedagogia paternalista. Esse livro da professora Hagel vale a pena a leitura. E na medida em que eu fazia essa leitura, inclusive para apresentar um seminário na faculdade, na cadeira de Historiografia Brasileira 2, eu ia percebendo as relações que ela tinha com a fábrica de Caruá. Vigilância, imposição de uma nova relação de tempo, trabalho e disciplina. E foi isso que norteou o nosso trabalho. Então, de lá de cima, ele mantinha todos sob vigilância, né? E
Há relatos aqui no livro do George e da Geisiane de que os encarregados chamavam o funcionário para fazer alguma hora extra e eles alegavam que não podiam. Aí eu quero que eles falavam, olha, você não pode? Veja tudo que seu José de Vasconcelos deu a vocês, deu casa, deu eletrodoméstico e você vai dizer que não pode? Ou seja, dentro desse paternalismo patronal tinha uma espécie de, digamos assim, de prisão daquele trabalhador, né? E a partir do momento que eles sabiam que eram vigiados, nós podemos trabalhar também com aquele conceito do Foucault, quando ele chama de a disciplina dos corpos dóceis. Eu não posso fazer qualquer gesticulação corporal e mostrar que eu estou indo para qualquer lado. Seu Zé de Vasconcelos está me vendo. E interessante, Alberes, que ele proporcionou lazer também ao trabalhador. Tinha um campinho de futebol. E outra coisa que eu achei muito interessante foi que tinha, inclusive, a agremiação carnavalesca. Eu não sabia, mas o carnaval naquela época era muito forte em Caruaru, né? E com o tempo tem voltado, mas aí com a questão da confraria da sucata. Mas no passado foi bem mais. Campinho de futebol, confraria carnavalesca, né? Grupinho de carnaval, grupo de quadrilha no período junino. E no dia 1º de maio, na parte da manhã, tinha a missa com o bispo diocesano da cidade, né? E na parte da tarde tinha o culto evangélico, né? O culto protestante, que com o passar dos anos era alternado. Um ano era o pastor da primeira igreja congregacional do Caruaru, que fica lá perto dos Correios, né? É a primeira igreja protestante daqui da cidade, e o outro da igreja presbiteriana dos Guararapes. Aí o funcionário dizia, eita, na parte da tarde eu não preciso ir, porque eu sou católico, mas mesmo assim era obrigado que todos estivessem lá. Ah, eu sou protestante, mas na parte da manhã tinha que estar na missa de 1º de maio, né? Isso tudo para quê? Para que o José de Vasconcelos mantivessem todos sob vigilância. Então você vai percebendo ao longo da leitura desse trabalho que está em fase de conclusão, né? Logo nós vamos buscar lançar, você vê como estão interligados. Tempo, trabalho e disciplina. Elas estão muito imbricados na história da fábrica da Caruá. Ok. Dentro dessa perspectiva ainda, analisando essas relações que existiam do José Vasconcelos com os seus empregados, seus funcionários, os trabalhadores, a partir do momento em que ele também tinha uma certa dificuldade, porque a Caruá ela estava localizada ali no centro, na área urbana. E a partir do momento em que ele estabelece essa relação de doação de casa, eletrodoméstico, isso era uma forma também de trazer aquelas pessoas, aqueles trabalhadores da zona rural para dentro do município. A gente poderia estabelecer quais ideias sobre a importância que o José Vasconcelos teve para o desenvolvimento aqui do comércio, para o desenvolvimento da área urbana de Caruaru, Bernardino? Exato. A partir do momento que ele proporciona habitação e a vigilância também estava sobre as habitações, ele proporciona também o desenvolvimento do comércio, né? E ele faz um combinado, um acordo com os donos das lojas daqui de Caruaru. Dizer, olha, são trabalhadores, são assalariados, né? O que tiver de eletrodoméstico aí, venda, agora venda num preço que seja bom para eles, né? Tudo em suaves prestações e que também não seja desvantajoso para vocês. Nisso aí, Alberes, tanto eu como o Júlio César, nós aplicamos aquele conceito do Edward Thompson, a questão da economia moral dos povos, né? Quando ele discute lá a questão do preço do pão, né? Que não podia ser nem tão caro, mas também não podia ser nem barato. E essa relação ela é cultural. E onde é que ela se dá? Ela se dá nas interações sociais. Por isso que esse é um trabalho de história social. A fábrica de Caruá proporcionou também à cidade a luz elétrica e proporcionou também a água encanada. É por isso também, né? E outras coisas que fazem com que aquela memória afetiva, aquele sentimento afetivo que a população caruaruense tem com relação à fábrica da Caruá. Eu tenho um pouco mais de idade do que você e eu não peguei esse período
eu não vivi esse período no qual você traz aí, eu apenas ouvi falar, principalmente da minha avó, que chegou também a trabalhar por alguns anos na fábrica da Caruá, no qual ela começava a trazer elementos da ferrovia, do trem que trazia a matéria-prima para ser ali produzido ali dentro da fábrica da Caruá. Então, para que a gente entre nessa reta final, Bernardino, a fábrica da Caruá, em suma, para Caruaru, seja lá desde dos seus tempos em que ela funcionava, em que ela foi um motor propulsor de um desenvolvimento, urbanização de Caruaru, e a referência histórica que ela tem hoje. A gente poderia trazer mais quais pontos sobre a fábrica da Caruá? A importância enquanto um meio de desenvolvimento urbano e hoje, dentro da nossa memória histórica afetiva, ela representa tanto o que para nós aqui de Caruaru e da região, no seu ponto de vista? Alberes, eu volto a dizer, na minha opinião, foi a modernização, foi a inserção no capitalismo moderno. Hoje os trabalhadores batem ponto, seja o ponto eletrônico, seja ainda assinando o livro, e isso é uma herança da fábrica de Caruá. Hoje há uma disciplina, há um sistema de vigilância, né? Trabalhadores que atuam, seja numa loja, seja numa fábrica, tem todo um sistema de vigilância, né? E foi a Caruá que trouxe isso, não nessa perspectiva moderna que nós temos hoje em Câmara, mas a partir da vigilância do seu próprio proprietário. Então, a fábrica da Caruá inseriu a cidade na modernização, no trabalho industrial, no trabalho fabril e proporcionou, por que não dizer, a sua revolução industrial. Se ela inaugura, então, aqui em Caruaru, o modelo capitalista industrial da época, você mencionou em alguns pontos que o texto ele não é longo, mas não é um texto que em 1 ou 2 horas a gente consegue dar conta. E você aí, dentro de uma síntese, você levantou aí alguns pontos com relação às contradições que são típicas do processo do capitalismo. Então, a fábrica da Caruá, dentro dessa relação de contradição, né, entre patrão e empregado, você mencionou, mas a gente poderia aprofundar, acho que a gente poderia aprofundar um pouco mais essas contradições do mundo do capitalismo entrando aqui em Caruaru, estabelecendo entre os trabalhadores da Caruá com o patronato. Poderíamos sim, Alberes. Inclusive, como eu já coloquei, com relação à questão da vigilância, né, todo um cuidado para que os trabalhadores não frequentassem o seu sindicato, né? Há relatos de que poderia ocorrer uma demissão sumária se o proprietário soubesse que o funcionário estava frequentando o sindicato, né? E o sindicato é um direito do trabalhador, né? Então, por que temer o sindicato, né? Uma vez que você pode trabalhar certo? E havia, de fato, contradições ali, né? Nós já percebemos, né, ao longo das pesquisas, como eu já citei aqui, a questão das crianças, a questão das mulheres fazer um trabalho braçal ali no desfibramento perigoso e pesado e ganhar pouco por ser mulher, né? Você vê toda uma questão, por que não dizer, machista, né? Você vê a questão da inserção das crianças, né, que não deveriam estar trabalhando, né? Deveria estar trabalhando porque precisava ajudar em casa, né? E uma vez atingindo a maioridade, essa maioridade não era reconhecida e ninguém aqui é inocente, não era reconhecida de forma proposital, justamente para não dar o devido aumento de salário. São essas as contradições do sistema capitalista. Ela traz essas modernidades, mas ela não traz uma divisão, né, assim, dos benefícios de forma equinânime. Interessantíssimo aí esse ponto, né? Porque é uma discussão que a gente pode levar para o campo da economia, para o campo da urbanização, para o fortalecimento do capitalismo industrial aqui em Caruaru no século passado, mas eu acho que a gente tem que dar não um ponto final, mas que a gente tem que se encaminhar aqui nesse momento para a gente finalizar a nossa conversa,
dentro de uma questão mais positiva, né? Você menciona aí a questão da música, né? Que músicas que tentavam tratar o cotidiano da Caruá. Essas músicas, no seu texto você traz duas músicas, né? Que tentam narrar aí um pouco do cotidiano e da importância que a fábrica da Caruá tem para nós caruaruenses. Então, dentro de um aspecto mais geral, né, mais cultural, e já fazendo as suas considerações finais, essas músicas que você já citou, aí eu dou oportunidade para você aprofundar, elas tratam de quê? E mais uma vez, pode reforçar o nome dos cantores e dos compositores, se você tiver eles aí também. Tá ok. Com relação a uma das músicas citadas, cantadas pelo Azulão, é aquela do Abalou e Tornou a Abalar, né, que fala de uma certa lenda urbana até aqui da cidade, né, de que o monte seria um possível vulcão, né, e vem trazer os barulhos que a fábrica já fazia, né, e o pessoal sentindo esses impactos do novo industrial, do moderno, do urbano. E a outra é uma música muito bonita que vale a pena ouvir, que é do Léo Domingos. Ele canta uma série de músicas retratando a história de Caruaru, né? E fala da fábrica, fala dos incentivos por parte do governo e fala na música da identidade que ela deu aos trabalhadores, né? O ser funcionário da fábrica de Caruá, né? Deu trabalho de tecelão, deu trabalho de zelador, e o trabalhador dessa época dizia por onde andava que era funcionário da Caruá, era um tecelão, era esse citado zelador, né? E que a falência da fábrica trouxe saudade e trouxe uma profunda tristeza em seus funcionários, né? Até tem alguns aqui na cidade que em processos judiciais ganharam parte do maquinário e que eles mantêm em suas casas ainda para lembrar daquele tempo, né, que proporcionou o novo, por assim dizer. Dentro dessas considerações finais, Alberes, eu gostaria de falar da bibliografia, né? Nós trabalhamos com a formação da classe operária inglesa, volume 1, do historiador Edward Thompson. Trabalhamos com o livro Do Cabaré ao Lar e a resistência anarquista da cidade disciplinar, isso tratando de um contexto lá da industrialização em São Paulo, mas que muitos dos conceitos que foram aqui aplicados têm tudo a ver com a história da fábrica da Caruá. Nós temos também os excluídos da história, da historiadora francesa Michelle Perrault, que trabalha, né, a questão dos operários, das mulheres e de prisioneiros. Nós focamos na questão dos operários, que era o que nos interessava. E interessante perceber que tanto a Margaret Hago quanto a Michelle Perrault fazem esse diálogo entre Thompson e Foucault. E com relação ao filósofo francês, nós trabalhamos com o vigiar e punir, trabalhando com essa ideia da vigilância, da disciplina e da questão do panópticon. São essas minhas considerações. Excelente, Bernardino. Uma pesquisa que nasceu a partir do interesse de conhecer um pouco mais de um grande centro, de um grande símbolo que nos identifica enquanto caruaruense. E aí você traz esses elementos que, assim, só aguça muito mais o nosso interesse de conhecer mais sobre a Caruá. O nosso ponto aqui de debate, ele passou um pouco das origens, a partir das origens, e um pouco do cotidiano, de como as estruturas e as relações elas se davam, né? Eu acho que cabe uma outra conversa, né, mais aprofundada, para que a gente traga os elementos que desencadearam o processo de decadência da fábrica da Caruá, né? Eu acho que isso fica aí para um outro momento, porque o aperitivo aqui já foi dado. Então, para você que acompanhou essa conversa extremamente agradável dentro de uma discussão cultural, dentro de um aspecto muito regional, né, eu deixo a você o convite aí que curta aí o vídeo. Se ainda não é inscrito, que se inscreva também no canal e que possa acompanhar também essas nossas conversas que nós sempre trazemos aqui, vários convidados, né, colegas, que têm uma base, uma fundamentação, que têm conteúdos para trabalhar essas discussões que nós estamos tendo aqui. Então agradeço a você mais uma vez que assistiu até agora o nosso vídeo e nos encontramos na próxima publicação, pessoal. Valeu!